Olá pessoal, tudo bem? Como hoje de manhã não consegui fazer o Monday Live para vocês, né? Estive na faculdade, em aula aí, então o horário não consegui. Mas devido a ser segunda-feira, eu quero trazer algumas informações importantes para vocês, tá? E espero que ajude aí. Vou depois disponibilizar nos meus canais aí do Telegram, no YouTube, porque essa segunda-feira tem algumas informações bem legais para todo mundo, tá bom? E inclusive para você que é trader, inclusive para você que também está pensando em investimento a longo prazo. Eu trouxe umas coisinhas bem legais para vocês aqui, tá bom? Mas vamos lá, começando hoje então, segunda-feira, dia 5/10, né? Nós temos agora, são 10h37, o mercado se encontra já no movimento aí de recuperação, pequena, mas em recuperação. Vamos, primeiro, eu queria mostrar para vocês o que eu falo de recuperação. Semana passada, tá? Essa aqui, calma, não se espantem, essa aqui é a grande queda, né, do Covid até março. Depois nós recuperamos, isso aqui é o gráfico do Ibovespa, né? E na semana passada o Ibovespa ele terminou em queda, né? Não foi muito legal. A pressão econômica das situações aí lá de fora, daqui de dentro, questões fiscais, a briga que teve algumas conturbações aí entre alguns integrantes do governo, né? Não trouxeram muita estabilidade, né? E o investidor não gosta de coisas incertas. Então, o mercado ficou um pouco mexido e, infelizmente, a nossa bolsa retraiu. Também a história de uma segunda onda de corona que ainda assola alguns países. Daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes sobre isso. Mas vamos lá. Nesse momento, né, o Ibov, eu vou buscar só o resultado desse momento aqui. A gente vê aí os últimos minutos, tá? Só dar uma atualizadinha aqui. Deixa eu ver. Agora são 10h38. O Ibov abriu às 10 horas da manhã, tá? Estamos, infelizmente, de lado, tá? Mas assim, já tivemos pior? Já. Não está tão pior, mas assim, estamos num momento de precaução. Porém, essa precaução é devido ao quê? Ainda está acontecendo alguns países da Europa, da Ásia e até Nova York já anunciaram em sites oficiais, aí nos jornais, daqui a pouquinho a gente vou mostrar para vocês, que estão encerrando algumas atividades, o lockdown para uma possibilidade, né, de uma segunda onda de corona. O pessoal está com medo, então ó, está dando uma encolhidinha de novo nas atividades. Isso não é bom para a economia. Porém, né, do resultado da semana passada para hoje, vários mercados estão hoje positivos. Pelo menos, né, dessa virada da madrugada para hoje, vários mercados estão positivos. Isso é bom, né? Por quê? Estamos aí, por exemplo, nesse momento, né, o nosso mini índice que representa também a bolsa, né? Ele está de lado, né? Está na movimentação ali dos seus 94 mil pontos. Essa região, ele aumentou um pouquinho do que ele vinha na semana passada, ele estava na faixa de 93 mil pontos, está em 94, poxa, aumentou 1.000 pontos, mas isso numa escala de 100 mil pontos é pequeno, tá? Mas uma leve movimentação de subida. E o dólar, né, uma leve movimentação de queda. Olha que legal, né, o gráfico do dólar aí para vocês que estão acompanhando. Traders, atenção e cuidado com os rompimentos de camadas cada vez mais baixas aí, de novos suportes sendo rompidos, tá? Então eu já tive uma queda do dólar que terminou na sexta-feira, para vocês terem ideia, na faixa de 5,70, tá? 5,69 e está nesse momento a 5,62, tá? 7 centavos é muita coisa na movimentação do dólar para quem opera, tá bom? Fiquem atentos aí. Inclusive, olha que entrada linda, um rompimento, vou deixar uma dica aqui, hein? Ó, o rompimento, usando a nossa técnica, tá? Rompimento de VWAP, cruzamento de média, tá? Duas indicações, e mais um martelinho que perdeu força e rompimento da terceira linha, uma linha de resistência, uma linha de suporte que eu tinha no 5663, tá? Ó, rompeu essa linha, veio buscar e o próximo suporte no 5642. O que isso gerou para os traders? Se você tivesse entrado aqui, uma movimentação de, deixa eu ver, 21 pontos. 21 pontos fechava, tá bom, para segunda-feira tá maravilhoso. Eu estava em aula, mas eu espero que os meus alunos tenham pego pelo menos essa sacada rápida aí que foi, tá? Qual horário, professor? 10h03, dá uma olhadinha no gráfico de 3 minutos, tá bom?
Chega, já falei muito, fica a dica aí pro pessoal. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá? O Trump, no final de semana, sexta-feira, a gente soube aí, todo mundo, né, deve ter visto que ele foi internado por conta do Covid. Nessa situação de Covid, trataram ele direitinho e tal, tem ali alguns questionamentos ainda sobre a sua recuperação, mas ele está bem, né? Razoavelmente perto de outros estados clínicos que a gente já viu de outras pessoas e até famosos, né? Não tá com entubado, respirador, aquela coisa mais tensa. Ele até está num grau de recuperação positiva. Vamos aguardar porque, né, os médicos foram muito cautelosos aí na entrevista, informando que, olha, vamos continuar de olho, mas a qualquer momento, né, se ele permanecer esse quadro de estabilidade, poderá sair do hospital e ser, né, em casa tratado ali na Casa Branca para que continue a sua governança, né? Mas mesmo assim, uma coisa não tá boa pro Trump, né? Nem a saúde, é a eleição, tá? Ele tá perdendo pontos ali. O Biden está um pouco acima dele nas últimas pesquisas, demonstra que o Biden tem uma possibilidade de ganho, tá? E nesse sentido, né, vamos aguardar qual vai ser ali nos próximos, né, nas próximas condutas ou informações, declarações, enfim, vamos acompanhar qual vai ser a conduta política do Biden ou declarações de condutas políticas do Biden. Por enquanto ele foi muito genérico, né? Vamos criar empregos, fazer isso, fazer aquilo. Tá, legal, né? O que a gente sempre ouve. Porém, né, uma pulguinha atrás da orelha aí. Eu já falei para vocês em outras Monday Lives, a movimentação do Biden com relação China ou relação Rússia, enquanto o Trump tem uma relação mais apertada com a China e liberada com a Rússia, o Biden é o inverso, tá? O Biden, né, a princípio não se preocupa tanto com a China, mas gostaria de dar uma cutucada na relação da Rússia por conta dos armamentos nucleares. Então, né, quando a gente não trava um problema na área comercial, pode travar com este novo presidente uma questão militar. Aí é problema. Porque quando a discussão é comercial é uma coisa, quando a discussão é militar, aí é problema. Tá? Então vamos ver, lógico, eu estou só colocando aqui alguns detalhezinhos do que a gente já tem de histórico político da movimentação e posicionamento do que o Biden já falou, tá? Eu pesquisei algumas coisinhas para falar isso para vocês, então vamos aguardar, tá? O Putin, tá? O Putin lá da Rússia já falou, olha, eu não gosto muito desse cara aí não, então para mim o Trump é melhor, porque um não afineta o outro. Se o Biden entrar, pode ser que o Putin também fique meio putinho e aí, né, desculpa o trocadilho, a coisa pode ficar feia para o mercado, tá bom? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar para vocês, os PMIs, né, o calendário econômico, a princípio, né, teve muita movimentação positiva na abertura do mercado hoje, tá? Foi bem legal. Então, o PMI da Itália, PMI, o que é PMI, professor? Né? É um indicador da movimentação, né, de retomada da economia industrial e tudo mais. Então, né, resumindo aí, os serviços, setores agrícolas, setores de construção, né, estão movimentando ali alguns PMIs na Europa, ali na França, até mesmo ali na composição do Reino Unido, né, foram positivos os dados, tá? Tô vendo aqui vários movimentos positivos, talvez ali pelo Zoom não dê para vocês verem aqui rapidinho, mas foi positivo. Ou seja, os mercados hoje estão felizes, estão, né, numa movimentação até boa. O que saiu um pouquinho fora do contexto é um PMI, né, do mercado americano, mas nada tão drástico, tá? Uma movimentação de 0,1 ponto abaixo, mas até então tranquilo. Teremos ainda hoje, daqui a 14 minutos, por volta aí das 11 horas, tá? O PMI da indústria não manufatureira americana. Então, para quem estiver na operação, espero que até lá esse vídeo já esteja para vocês, tá? Cuidado para não ter oscilações aí. Brasil foi uma movimentação também de um PMI de serviços positivo, ou seja, a economia brasileira ali, né, leve movimentação, nada muito, nossa, que maravilha. Por quê? As indecisões e o estado que a gente está vivendo aqui não está muito legal, tá? Então, de calendário para hoje, eu destacaria aí às 11 horas e depois, né, no final lá, 4h15 da tarde, vai ter um discurso de um membro do FONC, tá? Que pode dar para quem opera depois aí no período da tarde, fiquem de olho. Bom, traders, está dado o aviso, tá? A movimentação do SP500
positiva. Nesse momento que eu estou gravando aqui, são 10h46, positivo, né? Eu tenho aqui uma movimentaçãozinha de alta. Essa alta, ela está ultrapassando as movimentações de topos realizados da semana passada, tá? E até do começo do mês ali, ó, 1/10. Então, tá por enquanto numa pegada de alta, né? Eu tenho uma uma boa LTA, uma linha de tendência de alta do mercado americano, advinda já desde o dia 2, tá? Da semana passada. Muito bem. Tomara que realmente escale, né, e suba. Quanto mais ele subir, o dólar pra gente fica um pouco, né, mais baratinho aí. Continuando, 5 coisas que eu preciso passar para vocês aqui. Mercados sobem, né, ok. De maneira geral, que mais? Wall Street Journal, fui buscar lá no Wall Street algumas informações, né, como é que tá lá fora. Nós temos, cadê, eu tinha visto uma coisa interessante aqui, cadê? Tem um negócio, aqui ó, Nova York fecha escolas em alguns bairros. Por que Nova York está fechando escolas? Ainda a onda de Covid está passando por lá, tá? E aí eu fui um pouco mais além, fui buscar outros dados, né? A pandemia só aumentou nossa obsessão pelo crescimento econômico, dizem economistas, né? Que continuarão focados nas métricas de crescimento. Até aí tudo bem, é o que está todo mundo buscando, né? Mas o desemprego, de uma maneira geral, está causando em várias áreas aí, ó. Indonésia aprova lei para simplificar o trabalho e as regras de investimento. Indonésia, hein? Sindicatos do sul da África planejam greve de um dia sobre enxerto e perda de empregos. Que mais? Lá no Canadá, a opinião do consumidor no Canadá é interrompida. 51% dizem que a economia vai enfraquecer. Canadá, Indonésia, né? África, né? Então assim, Reino Unido, escolhas difíceis com advertências sobre os gastos do Reino Unido, né? Então assim, o que acontece? Em todo o mundo, né, tá falando muito sobre o contexto de empregabilidade. E lógico, o emprego é a chave mestra para a gente evoluir no grau de consumo, tá? Enquanto a gente não tem isso, a coisa fica um pouco difícil para a gente, tá? Então, dando um zoom pelo mundo aqui, né, a gente fala aí que a coisa não está muito bem. Mas, né, numa retomada. Tá caindo, mas retomando são efeitos posteriores. Não é nada novo, tá, pessoal? Não fiquem preocupados quem está vendo esse vídeo aí pela primeira vez. Depois também vai para o YouTube. Não é nada novo. Isso daí são efeitos que eu já tinha falado para vocês, efeitos catastróficos da pandemia. É a retomada desses empregos que garantirão para a gente uma retomada das economias mundiais também, tá? Por enquanto, algumas coisinhas vão dando sinais ali positivos, tá? Hoje, de maneira geral, eu fui buscar aqui mercados futuros, tudo positivo. Olha lá, verdinho, tá vendo lá? Vocês estão vendo aqui? Ó? Tudo verdinho, né? As Américas, verdinhos, Oriente, África, Ásia, tudo positivo, verdinho. A semana, a segunda-feira, começou muito positiva. Inclusive, eu fui buscar também os dados de commodities, né? Ou seja, como, por exemplo, olha só, qual é o contexto? O Ibovespa, tá? Que é o nosso índice Ibovespa, que faz um reflexo, para quem não conhece aí, a nossa bolsa tem um pouco mais de 350 empresas, tá? Pequenininha, perto aí de outras bolsas, a nossa bolsa é pequena. Das um pouco mais de 350 empresas que nós temos na nossa bolsa, umas 60, 65, 66 empresas, se não me engano, pelo último indicador, a última formação da carteira do Ibov, estão ali, né, condicionadas ao movimento do Ibovespa. Então o Ibovespa, ele vai refletir essas 60 empresas das 350. É um indicador, tá? Um termômetro da economia, vamos dizer assim, bem megamente falando. Então, quando o Ibov sobe, significa que alguma dessas empresas também está subindo. E eu fui buscar algumas informações aí para os investidores de longo prazo. Eu vou colocar, para terminar o vídeo, fica comigo até o finalzinho, eu vou colocar algumas oportunidades de investimento. Inclusive, eu vou indicar esse vídeo aqui para alguns dos meus clientes da carteira aí da Simões Investimentos, que estamos com grandes possibilidades. Estamos no momento aí da xepa. Tem várias empresas boas que estão baratas e essa semana pode começar a dar uma retomada. Não é certeza, calma, tudo depende do cenário, né? Mas a princípio, commodity subindo, tá? Ouro subindo, prata subindo,
Petróleo recuperando as quedas, tá? Porém, petróleo, eu estava semana passada conversando até com outro cliente aí, um grande abraço aí pessoal da carteira. Eu particularmente não gosto, né, por exemplo, da Petrobras. Ela tem uma oscilação muito forte. Então, se você for entrar, entre com cautela, baseado em contextos, né, de você ter uma apuração no que a gente, num time que a gente chama de swing trade. Questão de dias, papum, entra. Se for pensar em longo prazo, muito cuidado com isso, porque as oscilações são muito fortes, tá? Não gosto de fazer aqui indicações reais. Eu vou só mostrar aqui algumas oportunidades, mas fiquem atentos a isso. Então, se o petróleo está subindo, a gente tem ainda um questionamento, né, de alguns países da Europa que estão se fechando, tá? Comércios se retraindo a sua movimentação de atendimento por conta dessa segunda onda do Covid. Tá? Então, muito cuidado com isso. Né? Comércio se fechando, gastos menores na circulação de produtos, que vai também ser menos utilização de petróleo, e na sequência o petróleo cai, né? E as ações da Petrobras caem. Então eu estava falando, o Ibovespa ele reflete essas grandes ações. Então eu tenho, dentro do Ibov, eu tenho bancos, petróleo, minério, tem uma série de coisas. E quando eu olho para a visão geral aqui dos meus indicadores e identifico que tanto energia, agricultura, metais estão subindo, opa, são oportunidades dentro de algumas empresas dessas que podem dar um up rapidinho. Então, fica aqui, acompanha comigo que eu já vou te mostrar algumas outras possibilidades, tá? Uma outra coisinha que me chamou a atenção aqui, cadê? Para quem gosta aí, né? Cadê? Peraí, eu acho que eu perdi aqui. Ih, gente, peraí. Aqui, ó. Mercado de criptomoedas. Para quem gosta de criptomoedas aí, ó. Banco Central Europeu dá um passo importante para a introdução de um euro digital. Euro digital. Falando um pouco agora também aos meus alunos de economia monetária. Um beijo, um abraço aí, pessoal de economia monetária. O que nós temos, né, quando nós temos a inclusão de novas moedas e movimentação digital? Por que isso, professor? Pô, e o que isso tem a ver com a bolsa? Vamos lá. Mais moedas ou movimentação de moedas ou tipos de moedas a serem movimentadas auxiliam a movimentação econômica a se recuperar. Então, quando o euro observa isso e fala, pô, vamos dar uma introduzida nisso para que traga uma possibilidade de melhor contexto de recuperação econômica, isso é positivo. Ah, mas é aquelas coisas que, né, é criptomoeda, tá? Pessoal, dá uma estudada, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas dá uma estudadinha sobre criptomoedas, tá? Já passamos daquela fase do desacreditar, tá bom? Só essa dica que eu tenho para vocês. Bancos já trabalham com criptomoedas, então assim, cuidado, né? Ah, é lenda, como é que fala? Pirâmide e tal. Não, no Brasil fizeram algumas coisinhas erradas, concordo, né? Um tapa na cara aí de quem fez isso, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Mas sim, criptomoedas são reais, vieram para ficar e vários países já estão trabalhando com isso, tá bom? Inclusive tem uma notícia aqui no site da Bloomberg falando sobre isso, né? De que o Banco Central da Europa está dando um passo importante sobre isso. Então, resumidamente, maiores movimentações de moeda podem trazer também força para a nossa recuperação econômica, ou não a nossa brasileira, mas a mundial, tá? Que mais? Só para a gente terminar, eu queria falar de oportunidades. Vocês que ficaram até o final do vídeo, muito obrigado. Oportunidades de investimento. Vocês não vão acreditar, quando eu comecei a buscar, não vou falar quais, tá? Lógico, não vou entregar o ouro. Quer saber mais? Me acompanhe, me chame no direct, monte uma carteirinha de investimentos comigo que eu vou te falar algumas oportunidades maravilhosas. Olha só, eu tenho determinada empresa aqui que está com possibilidade de 20% de recuperação. E não é referente a março ou janeiro não, tá? É referente a começo de agosto. Começo de agosto ela estava num valor e final agora de setembro está com outra. E pasmem, hoje já recuperou um pouquinho, tá? Então, 20% de possibilidade. Que mais? Uma outra aqui pequena, 17% de possibilidade de recuperação também de uma outra empresa, também de um determinado ramo bem tranquilo para se trabalhar. Para quem é meu cliente aí sabe, né? Já passei isso, já cantei a letra aí para vocês. Uma outra empresa de ramos, vamos falar o ramo, vai, para não ficar tão triste aí, de ramos de telecomunicações, está com 14% de possibilidade de alta para os próximos dias, tá? O pessoal vai ficar louco, aí vem mexer e pergunta, não tem problema, manda aí que a gente estuda para isso. Que mais?
E a última, tá? A própria empresa que trabalha com grandes oscilações de commodities, possibilidades de alta de 17%, tá? Meu Deus, é muito. Se você pega um patrimônio de 100 mil e põe e transforma em 120 em questão de semanas, não estou prometendo, mas é possível, tá? Lógico, riscos ainda estão inerentes a isso, não é uma certeza, tanto que eu não estou colocando os papéis à disposição aqui. Se você quer saber, entre em contato comigo, a gente conversa e eu te mostro quais são esses papéis e por que eu acredito nessas possibilidades, tá? Contexto geral, o nosso IBOV, ele pode ter uma recuperação? Pode, mas o contexto mais precavido até agora é o que? A tal da formação em W. A recuperação em W, pessoal, é quando a gente tem a grande queda do que foi a pandemia, a recuperação do que a gente já teve até início de agosto, e estamos ainda naquela segunda pernada do W caindo, ó. Caiu, subiu, caiu de novo, ou seja, podemos ter uma segunda, né, chance de subida de alta. E é nessas segundas chances que eu acredito que a gente tem a possibilidade, né, da gente retornar, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Não foi uma money live aí, né, como alguns gostam de acompanhar antes da abertura do mercado, mas como hoje estava com muitas oportunidades referente ao reflexo da semana passada de muitas empresas se tornarem, que são boas, se tornarem baratas, tá um money live da Xepa aqui, ó, tá muita coisa barata, dê uma pesquisada, dê uma olhada, ou se quiser montar sua carteira, fala comigo e a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, era isso para hoje, segunda-feira. Temos nesse momento, só para dar um fechamento aqui, ó, nosso índice, mini índice caindo, infelizmente, passando das mínimas do dia, e o dólar possivelmente se recuperando já numa subida. Muito cuidado e traders, acompanhe a macro tendência, por favor. Muita atenção aí nas operações, beleza? Obrigado, espero vocês amanhã. Amanhã, pelos horários aqui, dá pra gente fazer o nosso Money Live. E caso você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe também com seus colegas, se inscreva no nosso canal, entre no nosso Telegram e mande a sua pergunta aí, ou compareça amanhã entre 8h30 e 9 horas, a gente vai fazer o nosso Money Live, aparece aí no nosso Instagram, tá? @prof.luciano_simões, para dúvidas e visões do mercado em geral, tá bom? Sou professor, sou economista e estou aqui à disposição, tá? Para a gente conversar um pouco mais sobre o mercado. Valeu, pessoal! Grande beijo, boa semana a todos, bons investimentos. Até a próxima.